Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente um K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau, sou nutricionista, profissional de educação física, mestre, doutor, pós-doutor e professor da Universidade de São Paulo. Eu quero falar aqui hoje, nesse vídeo aqui, sobre esse trabalho, o efeito paradoxal da creatina monoidrato nos marcadores de dano muscular, uma revisão sistemática e meta-análise, tá? Paradoxal a gente pode entender como se fosse algo contraditório, incongruente. Então, aqui no caso, eu vou falar para vocês, é um efeito inesperado, tá? Então, eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, mas qual que é a ideia aqui, né? Então, ele começa falando que existe o dano muscular induzido pelo exercício, né? Então, que esse dano muscular, como a gente sabe, né? Ele geralmente ocorre quando você vai fazer contrações às quais você não está acostumado, quando tem um efeito excêntrico, quando você está sob alta tensão, né, em termos de carga, e isso aí vai acabar gerando então esse dano muscular induzido pelo exercício. Esse dano muscular do exercício ele tem alguns sintomas em comum, né? Então, por exemplo, em função de alterar a permeabilidade da membrana, os sarcomas, aquela coisa toda, há o vazamento, entre aspas, de proteínas intracelulares para o soro, como a creatina quinase, há o aumento de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, marcadores, você pode ver aumento de marcadores de estresse oxidativo, como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e a dor muscular de ocorrência tardia. E aí ele coloca um outro sintoma aqui, um outro sinal comum, que é um impedimento do desempenho. Né? Quer dizer, vamos imaginar se sua força cai. Tá? E aí, isso é ruim por quê? Porque da mesma forma que ocorre esse dano muscular induzido pelo exercício e tem esses marcadores, tem justamente esse impedimento funcional. Ele mostra aí, falando que existe um impedimento funcional já deitado em corrida, potência na bike, em sprint, tá? Em vários tipos de exercício. Então, aí ele vai bem. Então é interessante, né, que exista algum tipo de suplemento, que exista algum tipo de coisa que possa afetar a recuperação, né? A recuperação desse dano muscular do exercício para desde redução desde o desconforto da dor até uma retomada mais rápida do desempenho, né? E aí ele fala, por exemplo, de vários experimentos, ele começa falando da creatina, né? Que ela é usada normalmente, creatina monoidrato, como um suplemento oral, tradicionalmente, a gente sabe, para aumento da força, para promover a adaptação de hipertrofia. E mais recentemente, tem surgido, comparado essa coisa da força, comparado à adaptação hipertrófica. Vocês estão ouvindo aqui meu passarinho, agora ele resolveu cantar, né? É, em relação à força e ao dano muscular, desculpa, em relação à força e à hipertrofia, tem um conjunto que são dados mais tradicionais, tem vindo agora um conjunto de dados mais novos, que é justamente esse efeito aí sobre poupar, né, interferir no dano muscular. E aí, o que é bem interessante que ele fala desse paper, que é justamente que é mais legal que eu quero falar, é que eles comentam que justamente esse efeito paradoxal. O que é esse efeito? Que quando você avalia, alguns estudos antes de fazer o trabalho, você percebeu o seguinte: quando você avalia, por exemplo, você foi lá e fez uma sessão de treinamento de força aguda, e aí você vai avaliar os marcadores, você vê lá, né? Então, todos esses marcadores, tem creatina quinase, marcador de inflamação, marcador de radical livre. Então, aparentemente, a creatina protege. Então, situação A, um grupo placebo e um grupo creatina. Aí o pessoal faz um trabalho de treinamento de força agudo, não estão treinados, tá? Aí faz que se mostra que aqueles que usaram a creatina têm marcadores indiretos de dano muscular, que são esses, né, esses marcadores diretos de dano muscular, as proteínas que vazam, esses radicais livres, menor. Então, agudamente, olha lá, primeiro, a situação A, agudamente que ele fala. Quando você usa a creatina em relação ao grupo placebo, agudamente a creatina parece proteger do dano muscular induzido pelo exercício. E qual é a evidência que demonstra que a creatina está protegendo? Justamente a menor quantidade desses marcadores diversos aí. Por outro lado, né, ele comenta aí que aparentemente tinha outros grupos de estudos que mostravam que quando, imagina agora a situação B, você treinou há 10 semanas usando creatina, treinou 10 semanas, e aí quando você compara, então imagina, você treinou 10 semanas, descansa um dia ou dois, vai lá e faz uma sessão aguda nova, mais pesada. Aparentemente, quem treinou apresenta marcadores mais altos do que quem não treinou. Esse é o efeito contraditório, quer dizer, que é a alma aqui do vídeo. Quando você avalia uma pessoa que não está treinada, e aí faz um grupo de pessoas não treinadas, grupo placebo e grupo creatina monoidrato,
Aqueles que tomam creatina monoidrato e são submetidos, né, todos sendo submetidos a um exercício de força, a musculação, aqueles que tomaram a creatina monoidrato têm um efeito protetor. Por outro lado, quando essas pessoas são treinadas, né, são submetidas a períodos crônicos, ou seja, treinamento, né, quando aqueles que estão tomando creatina, aparentemente os sinais de dano muscular são maiores. Tá? Então esse é o efeito paradoxal. Então aí, basicamente, o que eles fazem no trabalho? Eles fazem uma meta-análise, né? Tá aí uma revisão sistemática, uma meta-análise, e eles encontram mesmo, na maioria dos trabalhos, esse efeito. Eles, claro, eles não sabem explicar, mas aí, para fechar o vídeo, eles atribuem ao fato, talvez, disso acontecer. Então, por que eu treinaria, sei lá, 10 semanas, e aí quando eu faço um reteste, uma certa sessão lá, os meus marcadores de dano estão maior? Eles aparentemente comentam que isso poderia ser um sinal de que a creatina te permite treinar mais. Né? Então, esse maior dano, esses maiores danos, menos depois de treinado, quer dizer, a perda daquele efeito inicial protetor pode ser um indicador de que realmente você está quebrando a barreira do treinamento. Então, o que eu achei interessante no vídeo é isso, né? Será que a creatina é um suplemento que ajuda você a quebrar essa barreira de treinamento? O trabalho não fala nada disso, mas dá a entender, né, esses marcadores. Ou seja, eu estou lá, não treino nada, entro num grupo num grupo experimental. Aí, parte do grupo que eu tô, parte desse grande grupo, usa placebo, parte usa creatina. Aí todo mundo é submetido a uma sessão aguda de teste. Quem tomou creatina tem menos dano, está protegido. E aí depois esse grande grupo começa a treinar, treinar, treinar. Eles refazem uma outra sessão de teste aguda. Passou 2 dias, refaz uma sessão aguda. Quem treinava tem mais dano. Então, eles acreditam que esse maior dano agudo, esse maior dano depois do exercício crônico, pode ser justamente um sinal que a creatina está te permitindo treinar mais forte. Tá? Então, como eu acabei de falar, foi justamente o porquê de eu ter feito esse vídeo. Né? Esse efeito contraditório, quer dizer, agudamente a creatina parece proteger, porque os marcadores de dano, aqueles todos que eu falei, estão menores, porém, depois de um certo tempo de treinamento, esses danos aparecem maiores. Né? Então, isso, segundo eles falam aqui, pode ser justamente porque a creatina permite que você esteja treinando mais forte, dando mais estresse, né? Mais estresse. E o curioso, a última coisa mesmo, o curioso é que ele fala que nessa condição crônica que você está dando mais estresse, está tendo mais marcadores indiretos de lesão, é um contexto no qual você está se adaptando. Ou seja, a creatina aparentemente está mostrando, né? O grupo suplementado clinicamente com creatina está mostrando que sim, está tendo mais dano, então a creatina está permitindo o músculo ser mais estressado, mas ao mesmo tempo esses indivíduos estão tendo mais ganho de força ou de hipertrofia. Então quer dizer, apesar desse. Então supõe aí que é um mais dano com sucesso, né? Está estressando para que o músculo se adapte, né? E essa adaptação está ocorrendo e está tendo um marcador. Então, basicamente o trabalho é isso, mas nesse contexto eu tive vontade de fazer esse vídeo porque eu fiquei aqui, como é que fala, né? Filosofando aqui. Será então que isso é um sinal que a creatina é também, além de todas as coisas que ela faz aí, que o pessoal estuda, é também um suplemento que ajuda você a quebrar essa barreira de treinamento. É claro que aqui na revisão eles falam que novos trabalhos sobre esse efeito contraditório paradoxal, né, que espero que tenha ficado claro o efeito paradoxal, que é ter uma resposta de proteínas, uma resposta de lesão aguda diferente de uma resposta crônica. Então, que mais desse efeito paradoxal tem que ser estudado, mas que nessa meta-análise aqui, que eles chegaram a ver 23 trabalhos, eles comentam isso, olha que incrível, os caras num grupo experimental lá, quando não estão acostumados a fazer agudamente, mas tem menos danos, estão protegidos, a creatina protegeu. Porém, depois de algumas semanas treinando, outros trabalhos mostraram pessoas que estão várias semanas treinando têm mais dano. Então, é essa a ideia, né? Pode ser mais dano, pode ser justamente adaptabilidade, né? E essa adaptabilidade vinda com ganho de fato de performance, porque nesses estudos que eles levantaram, que nem eu acabei de falar, depois de algumas semanas lá, tem mais dano, né? Tem mais creatina quinase, mais lactato desidrogenase, mais marcadores de radicais livres, mais marcadores de inflamação, mas mesmo assim eles estão se adaptando. Tá ok? Então, é isso. Para a gente deixar aí com muita coisa de fazer aqui no canal, vamos deixar de stand-by aí essas teorias, né? E vamos ver se no futuro surgem mais trabalhos comprovando ou refutando esses achados, tá ok? Então, muito obrigado aí pela sua audiência, né?
Curtam, comentem, compartilhem. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.